Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9 e versículo de número 10, a Bíblia diz o seguinte para nós: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Geralmente a gente não gosta muito dessa segunda parte do versículo, né? Para a sepultura, para onde vais, mas é algo que a gente sempre precisa ter em mente, né? Eu penso que o que a Bíblia está dizendo aqui para nós, né? E começando da segunda parte para o começo, é que a gente tem um tempo limitado para fazer as coisas aqui nessa terra. Amém? A gente tem um tempo e a gente sempre acha que tem mais tempo do que a gente realmente tem, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo: ah, não, mas quando eu ficar mais velho, não é assim? Ah, não, mais tarde eu penso nisso e tal. E aí, por exemplo, tem algumas pessoas que vão deixar para pensar, um exemplo só, em aposentadoria, né? Quando está lá com 50, 60 anos, né? E aí a pessoa diz: ah, e agora o que eu faço? Que não deu tempo de contribuição ainda, mas não deveria ter pensado antes, né? Mas a pessoa às vezes só deixa para pensar isso tarde demais, né? Então, apenas um exemplo, e tantas outras coisas, que às vezes a pessoa vai deixando para amanhã, como se a gente tivesse, sabe, um tempo infinito, e nós não temos, nosso tempo é finito, é isso que a Bíblia está dizendo, e está dizendo para nós que dentro dessa perspectiva, né, e que ninguém vai fugir de lá, a Bíblia diz: porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a Bíblia vai dizer para nós: olha, se você quer fazer alguma coisa, agora é a hora de você fazer isso. E aí a primeira parte do versículo vai dizer: então tudo que te vier às suas mãos para fazer, tudo que você tem a oportunidade de fazer, tudo que te vier às mãos, tudo que você tiver condição, né, ou como eu dizia há pouco, oportunidade, então vai lá e faça-o conforme as suas forças. Eu penso que a Bíblia está dizendo, né, para nós: dê tudo de si, use toda a sua capacidade, use tudo que você tem, faça tudo aquilo que você for fazer com intensidade, dando o máximo de si. Se a tua força, vamos dar um exemplo, é 100, não fique, sabe, se limitando, usando 90, 80, 70, alguns estão lá por 30, né? Eu sempre dou esse exemplo da igreja. Quantas vezes a gente fala assim: vamos aplaudir a Jesus, aí aquela palminha assim, xoxa. Aí você diz: não, pessoal, aplauda mais forte. Aí melhora, aumenta um pouquinho o volume. Aí diz: não, pessoal, mais forte ainda. Aí sim a coisa vai. Mas pera lá, não deveria ser assim sempre? Por que da primeira vez a gente não dá tudo, sabe? E às vezes a gente vai fazendo assim com as coisas da nossa vida, o trabalho, né? Até mesmo as coisas no sentido da nossa família, né? Todos os sentidos. Hoje de manhã, quando eu estava pensando nisso, meditando isso aqui, me veio, não sei se você já assistiu aquele filme Corajosos, né? Mas me veio a cena daquele filme. E é um filme assim que todo cristão tem que assistir. E fala muito a respeito de paternidade. Eu vou dar spoiler aqui, mas não vai ter jeito, né? Que era a cena assim que me veio à mente. A história se desdobra ali, né? A narrativa ali, em cima da vida de alguns policiais, né? E um desses policiais, ele tem um casal de filhos, um pouco mais velho e uma outra menininha pequena. E um momento ele para no estacionamento do supermercado e está ali esperando com a filha, e a filha desce ali do carro e está por ali e tal, e ele está com a porta aberta, sentado dentro do carro, com o rádio ligado, e está tocando
uma música. E daqui a pouco entra uma música tal, que é a música que a menina gosta. E ela diz, papai, vem cá, vamos dançar aqui e tal. E aí a cena mostra ele olhando para um lado, olhando para o outro, vendo algumas pessoas, né? Eu acredito pensando, poxa vida, que vergonha ficar dançando aqui no estacionamento. Ele diz, não, não. E ela puxa ele, diz, não vamos não, e tal, e fica envergonhado. E aí simplesmente passa para outra cena, a história continua e tal. Lá na frente do filme, a filha dele morre num acidente, né? Eu já estou tendo que me segurar aqui até para não me emocionar, né? Mas se eu me emocionar não vai ter jeito. Mas a filha acaba morrendo num acidente. E aí Deus faz todo um tratamento ali com ele e tal, né? Ele é um dos principais do filme ali, né? E aí chega um momento do filme lá, mais pro finalzinho, que ele, né? Eu fico emocionado, mas que ele vai com o carro ali, para no mesmo lugar, abre a porta do mesmo jeito, né? Ele coloca a mesma música ali no carro, e aí ele começa a dançar, né? Imaginando que ela... É até ruim de falar, embarga aqui a voz, imaginando que ela estaria ali, né? Mas ela não está mais, ela já havia morrido. Então, eu penso que, e quando eu li esse versículo, eu lembrava dessa cena, porque às vezes, sabe, a gente tem oportunidade de fazer algo, né? Mas a gente fica com vergonha, a gente fica, sabe, a gente fica não dando tudo de nós. E daí, meu irmão, que alguém ia olhar? Qual que era o problema disso? Você está entendendo? Né? Mas aí ele deixa passar aquele momento que seria um momento único na vida dele. Nunca mais teria oportunidade de dançar com a filha. Né? Então, é isso que a Bíblia está dizendo para nós, isso precisa estar no nosso coração, que tem oportunidades na nossa vida que são únicas, porque para a sepultura para onde nós vamos. E às vezes antes de nós até vai um familiar, como no caso daquele filme. Quem poderia imaginar que a filha dele iria para a sepultura antes que ele? Amém, igreja? Então, por isso que a Bíblia está dizendo, olha, não desperdiça a chance, não desperdiça a oportunidade, o que vem à tua mão a fazer, faça com toda a sua força, com toda a sua capacidade. E aí a Bíblia vai dizer, aqui em Romanos, eu vou ver alguns textos com vocês, Romanos capítulo 12, vai trazer dentro de uma perspectiva interessante, eu penso que nessa mesma linha, né? Romanos capítulo 12, versículo de número 9, a Bíblia vai dizer assim, o amor seja sem hipocrisia, tem outra tradução que diz sem fingimento, seja um amor verdadeiro, né? Odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Aí vem o versículo que eu queria chegar, ó. Quanto ao zelo, né? Outra tradução, a corrigida, diz quanto ao cuidado, e me parece que as coisas do dia a dia ali, né? As situações nossas da vida, quanto ao zelo, não sejam o quê? Preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Então a Bíblia vai dizer, quanto ao cuidado, o dia a dia, o cuidado com a família, o cuidado até com a higiene, o cuidado com a nossa saúde, o cuidado no que diz respeito ao nosso trabalho, e o que diz respeito a tantas outras coisas, as coisas do dia a dia, as coisas da nossa família, as coisas da nossa vida, a Bíblia diz, não seja preguiçoso, né? Seja zeloso, seja dedicado naquilo que você vai fazer. E aí vai dizer, quanto ao Senhor, no que diz respeito ao Espírito, às coisas espirituais, seja fervoroso servindo ao Senhor. Então eu penso que aqui a Bíblia vai dizer, olha, nós não podemos negligenciar nenhuma coisa e também não podemos negligenciar outra. Quanto aos cuidados dessa vida, seja alguém zeloso, não seja preguiçoso, seja alguém, né, dedicado, não seja negligente, mas quanto às coisas do Espírito, seja alguém fervoroso também. E quantas vezes, no que diz respeito às coisas do Espírito, às coisas de Deus, a gente vai fazendo com má vontade, aqui, o exemplo que eu dava há pouco, vamos aplaudir Jesus.
Não, meu irmão, poxa vida, para aplaudir Jesus, então tem que ser, sabe, com todas as nossas forças. Ah, vamos cantar uma canção. Poxa vida, então deixa eu cantar com toda a minha força. Ah, pastor, mas eu não sei cantar direito, mas quem é que sabe? Né? Então deixa eu fazer com tudo que é em mim. Ah, eu vou orar. Aí eu fico fazendo aquela oraçãozinha assim de chamar gato. Não, meu irmão, se é para eu orar, então eu vou ser fervoroso, então eu vou orar, então eu vou buscar Deus. Amém, igreja? Fazer a coisa com dedicação. É para eu falar de Jesus, então eu vou falar com ousadia, com coragem, com paixão. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Seja nos cuidados dessa vida, seja no zelo, seja nas coisas nós do dia a dia, ou seja nas coisas de Deus, nós temos que sempre ser fervorosos, não podemos ser preguiçosos, negligentes. Precisamos ser dedicados, ou como vimos lá em Eclesiastes, né, colocar toda a nossa força naquilo que nós estamos fazendo. Aí a Bíblia vai dizer também, aqui em João capítulo 2, vai falar da tendência do ser humano. Como é que o ser humano costuma agir? Isso aqui é o mestre Sala indo até o noivo e falando isso para o noivo, não sabendo que quem havia transformado água em vinho era Jesus. Amém. Só que perceba que o mestre Sala aqui ele fala uma grande verdade. Diz assim, ó, e lhe disse, todos, essa é a regra, essa é a tendência do ser humano, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. A corrigida diz, né? Todo homem põe primeiro o vinho bom e depois o inferior. Vê se essa não é a tendência do ser humano. Na hora que ele começa a fazer algo, ele começa a fazer aquilo com todo empenho, com todo esforço, não é assim? Mas aí, a partir do momento que ele não alcança os resultados que ele esperava, ou ainda que alcança, alguns até alcançando, mas a maioria cria uma expectativa muito grande em cima daquilo e às vezes não alcança os resultados que esperava, ou pelo menos não alcança na rapidez que esperava, aí a pessoa começa a colocar o vinho inferior, começa a tirar o pé, começa a não fazer aquilo que deveria fazer. Você está entendendo? Né? Começa muito bem, mas depois vai colocando, vai dando de si o inferior, o de qualquer jeito, de qualquer maneira. E nós não podemos ser assim, não é o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é isso que a Bíblia está dizendo. Olha, use toda a sua força, use toda a sua capacidade, porque você tem um tempo limitado para isso. Meu irmão, às vezes a pessoa fica correndo atrás de tantas coisas, sabe, desnecessárias, fica gastando tanto tempo, às vezes, com o hobby que a pessoa tem, que aquilo não produz nada, não edifica nada, não ajuda ninguém, nem mesmo a própria pessoa. Sabe, ficar gastando tanto tempo com entretenimento, ficar gastando tanto tempo com outras coisas, né? E tá jogando o seu tempo, e a hora que a gente joga o nosso tempo, a gente está jogando a nossa vida fora, porque se a nossa vida é limitada, se o nosso tempo é limitado, entende? Estou jogando uma parcela da minha vida fora. Aí quando chega lá na velhice, que às vezes já não tem a força, que não, agora eu quero fazer as coisas para Deus. Ou ainda, né, quando Jesus voltar, ou quando a morte bater na porta da pessoa, não, Deus me dá mais uma chance, que agora eu quero fazer, não é assim? Não, mas o senhor vai ver, eu vou fazer, mas você teve tanto tempo para fazer e você não fez, não quis fazer. Não, mas se o senhor me der mais uma chance, se o senhor me der mais tempo, mas Deus está nos dando a chance agora, Ele está dizendo para nós, olha, faça aquilo que você tem que fazer agora, usa toda a sua força, toda a sua capacidade, sabe, para de ficar se limitando, para de ficar se poupando. Não, é para fazer, então eu vou fazer com toda a intensidade, eu vou para cima, eu vou fazer a coisa bem feita. E aí, como nós falávamos há pouco lá em Romanos, seja as coisas naturais, seja as coisas espirituais. Tudo que a gente for fazer, que a gente coloque
tudo de si, todas as nossas forças. Para a gente acabar, Hebreus capítulo 6 agora. Hebreus capítulo 6 e versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus, ó. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Os santos aqui não é aquela imagem lá não, né? Os santos aqui são os santificados, os irmãos em Cristo. Aí diz mais a palavra, ó. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até quando? Até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Diga a glória a Deus. Olha só o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer assim, olha, Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho, do seu amor, do seu empenho em servir as pessoas, em servir a Deus através de servir as pessoas. Amém? Porque é assim que a gente serve a Deus. A gente serve a Deus servindo as pessoas. E aí a Bíblia vai dizer, e o que nós esperamos de vocês é que vocês mostrem esse mesmo empenho que vocês estão tendo, que mostre até o fim. Por quê? Porque a Bíblia sabe aquilo que nós acabamos de ler, que o homem costuma começar bem e depois ir tirando o empenho, tirando a força e se poupando. Ah, mas eu já fiz tanto, né? Deixa os outros fazerem agora. Sabe, isso é muito comum a gente ouvir na igreja. Pessoas dizendo assim, ah, mas eu já fiz tanto, né? Ah, agora que os outros também façam. Não, eu quero ter aquele mesmo empenho até o fim. É isso que a Bíblia está dizendo. Por quê? Né? A Bíblia vai dizer assim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam das promessas. Então é isso que a Bíblia está mostrando para nós, que é o que Deus espera de nós, a gente mostrar aquele empenho até o fim, ser fervoroso daquilo que a gente for fazer, sabe, ser empenhado daquilo que a gente for fazer, colocar todas as nossas forças naquilo que a gente for fazer. Amém? E como a Bíblia diz, o que te vier a mão a fazer? O que é que Deus está colocando na tua mão? Ah, pastor, Deus me confiou um filho, então eduque ele com todas tuas forças. Ah, não, pastor, já cansei, falei 2, 3 vezes, agora quer obedecer, obedece, também não estou nem aí. Não é assim? O que Deus colocou na tua mão? Um marido, uma esposa? Meu irmão, use toda a sua força, com toda a sua dedicação, com todo o seu empenho. O que Deus confiou na sua mão? Um trabalho? Então faça aquilo com todo o empenho. Um ministério, um chamado? Então faz aquilo com todo o empenho. Seja lá o que for. Amém, igreja? Seja lá o que for, não, eu vou me empenhar aqui, eu vou me dedicar nisso aqui que Deus está colocando na minha mão, eu vou colocar toda a minha força, não vou fazer com má vontade. A Bíblia fala da frouxidão das mãos, né? Uma quarta-feira, 10 atrás, eu pregava sobre isso, que a frouxidão das mãos faz gotejar a casa. Só que a Bíblia vai falar também, né, que se no dia da angústia eu me mostrar frouxo, pequena é a minha força. Né? Então, o que é a frouxidão da mão? Aqui, em vez da pessoa pegar coisa firme, né, a pessoa pega assim, já de qualquer jeito. Né? Em vez de segurar firme a coisa, segura com uma vontade, qualquer puxão, qualquer empurrão, a pessoa derruba a coisa. Não, eu vou usar a minha força. Deus colocou, Deus confiou isso na minha mão, então eu vou cumprir essa obra para a glória de Deus. Amém? É essa palavra que Deus tem para nós hoje. Que a gente possa entender
que nós temos um tempo limitado para fazer as coisas. Então, para de ficar jogando as coisas para amanhã, para de ficar procrastinando. Um dia eu faço, uma hora dessa, depois. Meu irmão, depois muitas vezes não chega. Amém. A história que eu contei aqui há pouco, né? Quem sabe aquele pai podia dizer, depois eu danço com você. Pois é, mas o depois nunca chegou, porque ele nunca teve oportunidade. Amém, igreja? Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, levar esse alerta de Deus muito a sério. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.